web, não é? Que é o submundo da internet. E nós estamos hoje aqui com o delegado Anchieta, agradecer o delegado, inclusive, desde muito cedo aqui, nós tivemos esse problema, mas ele continuou com a gente aqui aguardando essa resolutividade. E nós vamos trazer detalhes, Lucas Padulo vai conversar com a gente direto de São Paulo, trazendo a reportagem completa. Na sequência a gente vai conversar com o delegado Anchieta, o programa será destinado completamente a isso hoje, para falar dessa loucura da Deep Web. Mas, Yeltsin, o que é Deep Web? É isso que o delegado Anchieta vai explicar um pouco para a gente, vai traçar esse perfil de tipo de criminoso. Ontem que ele revelou em uma carta, Sim. O porquê fez isso e desde quando pensava em fazer isso. Exatamente, Yeltsin. E é isso que eu vou perguntar ao delegado. Por quê, delegado? Assim, a exemplo dos grupos das Blitz, a polícia de São Paulo vai ouvir quem tweetou, quem curtiu o tweet dele e quem retuitou o que ele falou, momentos antes de ele cometer essa barbárie. A gente vai entender como é que funciona esse jogo. Tá aí a carta, não sei se o Lucas já está com a gente. Tela cheia na carta, por gentileza. Tela cheia na carta, por gentileza. Ele diz o seguinte, me ajuda aí, Lelê. Carta de pedidos, o quê? Sim, é porque eu não consigo ler completamente daqui. Eu não sei se o Lucas consegue lá. O Lucas já está comigo? O Lucas já está comigo? Daqui a pouquinho, deixa eu pôr o óculos aqui. Deixa eu dar bom dia, delegado. Bom dia, delegado. Seja bem-vindo aqui ao Bom Dia. Bom dia, Yeltsin, todos que estão acompanhando a gente pela Meio Norte. Realmente é um fato lamentável e é bom a gente conversar para esclarecer a população e tentar evitar situações similares. E que possa ajudar com denúncias nas primeiras demonstrações, como um pré-Twitter desse, né? Enfim, uma série de situações. Nesse mesmo dia de ontem, em São Paulo, nos Estados Unidos também, uma grande chacina, né? Nos Estados Unidos, também com várias crianças assassinadas, né? Uma atiradora, uma mulher, matou 6 pessoas em escola em Nashville, nos Estados Unidos. A atiradora foi morta pela polícia, como quase sempre termina, né? Principalmente nos Estados Unidos, né? A ordem é sempre tentar desarmar, senão... Essas pessoas, quando começam uma correria dessa armados, entende-se o que a doutrina americana chama de suicide by cop, né? Ele vai naquela correria dele até encontrar e confrontar um policial armado, né? Ele já sabe que vai morrer. Isso, e o policial, diante da ameaça armada, ele não tem outra alternativa. Né? Bom, me dá a carta aí aberta enquanto o Lucas entra no nosso link ao vivo, direto de São Paulo. Me dá a imagem. Lucas Padula, já direto de São Paulo, hein, Yeltsin? Tem carta... Eu vou ler aqui para você essa carta que diz o seguinte: mãe, irmão, tio, avô, me desculpem por decepcionar vocês. Sei que não fui o que esperavam. Sinto muito, mas estou lutando por uma causa maior. Guardei muita tristeza e ódio ao longo de todos esses anos, mas ninguém percebeu, porque eu sempre coloquei um sorriso na cara. Independente da situação que eu estava passando, e estou planejando isso desde os meus 11 anos, e não desistirei agora. Bullying, tristeza e ódio, a combinação perfeita para criar uma mente fodida e acabar fazendo alguma besteira. Essa foi a carta deixada por ele. Ele tinha 13, é isso? Exatamente. Ele já faz o desenho da arma, né, da arma utilizada ontem. Durante esses últimos 2 anos, ele guardou isso fortemente na cabeça, com o único objetivo de matar algumas pessoas. Mas por que ele partiu justamente para essa professora? Pelo menos as primeiras informações dão conta que seria a professora que oferecesse menos reação, né? Que fosse mais fácil de matá-la, né? Já pela idade, né? Pela coordenação motora, que não conseguia fazer uma autodefesa tão forte. Ela tinha mais de 70 anos. E a gente relembra aqui aquele caso, né, Kilson, que foi a chacina. Lá em Suzano, né? O ataque de Suzano, que completa 4 anos esse ano. Exatamente. No último dia 13 de março, inclusive, não sei se tem uma correlação. Mas me dá os twitters dele aí, se o Lucas Padulo já estiver com a gente na linha, avisa. Às 7h45, mas pela polícia foi encontrado no computador dele, delegado, que ele tinha feito pesquisas recentes sobre o massacre de 4 anos atrás. Não sei se houve o start. Mas esse é o Twitter que ele fez há poucas horas
poucas horas antes do acontecido, né? Ele diz o seguinte: irá acontecer hoje. Esperei por esse momento minha vida inteira. Tomara que consiga alguma kill, um palavreado de gamer, inclusive, né? Quem joga COD ou Free Fire sabe muito sobre isso. Uma kill, pelo menos. Minha ansiedade começa a atacar por causa disso. Enfim, me desejem boa sorte. Tem 4 likes. 4. Ele continua. Vocês acham que faço amanhã ou vê o que vai acontecer sem um armamento decente ou não? Ele tem 3 curtidas. Ainda alguém comenta. Tipo, e se ficar foda... Eu não vou falar o nome feio, né? De qualquer jeito, meu sono tá... de qualquer jeito, meu mano. Só tá... Me ajudem aqui. Aí fala o nome feio. Aí um cara ainda comenta, a menina. É verdade, amigo. Quer dizer, a todo momento ele recebia incentivos de algumas pessoas para... Olha, ainda uma fala assim. Olha a loucura, delegado. Parabéns, me sinto honrada por ter sido amigo e mentor durante esse tempo. Sinto orgulho de você, tamo junto. Como assim? Que loucura. E ainda no final da tarde de ontem, as TVs não tinham exibido essa carta. Mostra a carta na tela. E isso revela muito fortemente uma coisa chamada Deep Web. Deixa eu dar bom dia ao Lucas Padula. Bom dia, Lucas. Numa manhã de terça-feira triste pelo tamanho dessa chacina, né, Lucas? Bom dia. Bom dia, Elton. Bom dia a todos que estão acompanhando aqui o programa Bom Dia Meio Norte. Pois bem, como você bem disse, as TVs ainda nem tinham informado em relação a essa carta na qual nós tivemos acesso e que pode mudar totalmente a linha de investigação em relação a esse caso que aconteceu então na Vila Sônia, aqui em São Paulo. Só para a gente trazer atualizações, viu, Elton? Esse adolescente de 13 anos, conhecido como Mexicano, ele foi transferido para uma unidade da Fundação Casa, onde passará, então, o judiciário deve marcar uma audiência de Alvará da Infância e Juventude para julgar. E ele deve ficar aí cerca de 45 dias internados até saber o que motivou, né, esse crime acontecer, então, em São Paulo. Sem contar, você disse bem, do Twitter, né, dos comentários que tem aí, das curtidas. A polícia vai investigar se ele teve participação de outras pessoas, inclusive de insinuações de que, além de ele estar portando uma faca, ele queria fazer esse crime com uma arma de fogo, mas que ele não conseguiu ter acesso. Detalhe, Lucas, por exemplo, na legislação americana ele responde como um adulto. Sim. Né? Nesse caso, eu acredito que seria como adulto. Que vai depender ali de cada estado. De cada, mas assim, na grande maioria é um homicida. É homicida. Aqui, para você ter ideia, ele passaria no máximo 3 anos. A internação de até 3 anos. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Exato. E sai com a ficha completamente limpa. Tudo novo quando completar 18 anos. Essa é a legislação que nós vivemos, né? Numa geração, talvez, mais preparada tecnologicamente. Obrigado, Kilson. Uma geração mais preparada tecnologicamente, mas talvez seja a geração mais despreparada da vida para receber um não, né? Para receber uma crítica, usa meios obscuros para se comunicar. E eu quero que vocês continuem com a gente. Eu vou conversar agora com o delegado. Delegado, mais uma vez, obrigado pela participação. Delegado Anchieta Kilson, que é um dos maiores especialistas dos grandes nomes do Brasil. Do Brasil, inclusive, viu, Lucas Padula? Do Brasil, inclusive, sobre investigação cibernética, enfim, no que se diz respeito a crimes virtuais, né? A estelionatários virtuais, enfim, uma série de situações. Foi professor, aliás, foi aluno de um dos maiores nomes, que é piauiense também, professor e delegado Alessandro Barreto, que hoje está em Brasília. Delegado, Deep Web, né? Que se alguém que está em casa agora pode ouvir falar, mas Deep Web, o que é isso? O que é Deep Web? E informações preliminares não conta que ele procurava, buscava fóruns, né, que trabalhavam esse tipo de comunidade, esse tipo de informação. Queria que o senhor pudesse explicar para a nossa audiência como funciona isso. Bom, Elton, a gente vai falar sobre o que levou a esse fato criminoso, né, o que levou a essa ocorrência, o que poderia estar passando na mente desse adolescente e a relação disso com a nossa sociedade atual. E essa interseção com a Deep Web. O que é, na verdade, a Deep Web? Ela é uma camada da internet, onde eu tenho ali uma certa garantia de anonimização, ou a maioria dos usuários acredita que está ali anônimo.
Então, adolescentes que têm um comportamento como o desse mexicano, geralmente a gente vai encontrá-los nos fóruns chamados chans, Douglas Chan, 4chan. São fóruns onde você está anônimo e ali se sente confortável para conversar absurdos, conversar sobre situações que, tendo que expor seu rosto e seu nome, normalmente você não falaria. São fóruns de ódio organizados, por exemplo? A gente pode dizer que sim, porque lá a gente vai ter compartilhamento de atividade criminosa, compartilhamento de situações de ódio. O que é que me chama a atenção? Muitos meninos, muitos adolescentes que sofrem bullying, sofrem um crime de ódio, procuram esse tipo de fórum e só o que acontece lá dentro é xingamento, mais ódio, mais crime de ódio. Então fica um esquema de retroalimentação de um problema que só vai levar a coisa ruim. Ô Lucas, vamos falar um pouquinho da máscara que ele usava no momento. Lembrando que essa mesma máscara, ela é muito característica, né? Porque no ataque de Suzano, foi a mesma máscara utilizada. Pelo atirador. Pelo atirador, a mesma máscara. Existiram outros episódios também que essa máscara foi utilizada. Isso chamou a atenção também da polícia, Lucas, aí em São Paulo? Com certeza, Elton. Isso chamou a atenção porque já é uma série, como você bem disse. Além de Suzano, teve aquele caso também no Espírito Santo, se não me falte a memória, que também teve um rapaz que acabou entrando em uma creche, uma escola, que também portava a mesma máscara com o símbolo de uma caveira. E isso a polícia investiga. Como que ele teve acesso? Por que ele conseguiu? Ele estava investigando, ele estava procurando saber, tinha um objetivo, por exemplo, um encaminhamento para fazer igual que aconteceu em Suzano. E o porquê de tudo isso? Né? Inclusive a polícia agora investiga como que ele teve acesso ele queria, por exemplo, entrar na escola com uma arma de fogo e não teve acesso. Então, quem estava dando esse suporte para ele? Como que ele conseguiu essas máscaras? Enfim, essa é uma linha de investigação que a polícia tem nesse presente momento e que chama muita atenção, porque esse detalhe dessa máscara só foi divulgado depois que ele chegou na delegacia. Nas imagens que a gente tem das câmeras de segurança é visível, dá para ver que ele está de fato com uma máscara, mas por conta da qualidade da imagem não ser muito boa, não apresenta detalhes, só dá para ver quando ele chegou na delegacia. Vamos mostrar a imagem do momento realmente do que aconteceu. Olha, ele chega, ele está com a mochila nas costas, ele atinge a professora, tenta atingir e atinge outros colegas e só é dominado, olha o desespero, gente. E só consegue ser dominado por uma professora um pouco maior, que consegue ali dar uma espécie de mata-leão e outras... Nesse momento, ó, nesse exato momento. A professora Cíntia. Professora Cíntia, que foi uma heroína nesse caso, né? Diga-se de passagem. Delegado, vamos por partes. Por exemplo, quem vai para a Deep Web, ou para quem, atrás de um telefone, cria um fake no Twitter, ou cria um fake no Instagram... Essas pessoas continuam acreditando que elas são invisíveis aos olhos da lei. E isso procede ou não? Com certeza não, Yerson. Até mesmo aqui no Piauí, no mês passado, a gente finalizou uma investigação de tráfico de drogas na Deep Web. Então, o que é tecnicamente difícil analisar a conversa desses adolescentes? Não há nenhuma dificuldade para a Polícia Civil de São Paulo, uma das polícias mais preparadas do Brasil. E o que eles vão verificar agora é se havia pessoas combinando esse ataque com ele, orientando esse ataque para responderem pelo crime na medida das suas participações. Infelizmente, nos últimos 20 anos, a gente tem um aumento desse tipo de ataque em escolas no Brasil, né? É uma situação que era típica dos Estados Unidos. E principalmente após 2011, Elton, que a gente teve ali aquele ataque do Realengo no Rio de Janeiro, a gente viu um aumento dessas ocorrências no Brasil todo. Isso leva a gente a se questionar que tipo de sociedade a gente está vivendo, o que está passando pela cabeça dos adolescentes, que tipo de mensagem o ambiente escolar está passando, né? Cadê o respeito desse adolescente pelo ambiente escolar ou entender o ambiente escolar como algo positivo? O que leva um aluno a praticar uma atrocidade dessa? Porque a gente estava até conversando agora há pouco. Eu tenho uma série de situações, eu poderia falar num transtorno ali, num problema de saúde mental. Eu poderia falar no bullying. Só que eu tenho vários adolescentes que sofrem bullying, que estão com um problema de saúde mental e não chegam a atacar terceiros. Para mim entra um fator muito crítico que as pessoas não querem discutir, que é a maldade humana. Então, enquanto nós não discutirmos como sociedade
A maldade humana, até que ponto, a necessidade de frear a maldade humana, de ser uma voz ativa para estopar, para parar o mal. Você está ouvindo um comentário negativo, um comentário ácido, ou você vê que seu filho está se envolvendo em situações difíceis, pare, dê um comando negativo, como fez a professora Cíntia. O que é que para um ser humano mal determinado? Somente um ser humano bom determinado. Força, nesse caso, que foi o que ela teve muito mental, né? E a força física, não sei de onde ela tirou tanta força naquele momento. Porque uma situação como essa, me corrija se eu estiver errado, delegado, ele está completamente possuído, né? A força, ela dobra, ela triplica muitas vezes por conta da adrenalina, né? Por conta de alguma outra condição de saúde, mas especialmente por conta da adrenalina, né? Você perde os movimentos finos, fica com os movimentos bruscos, consegue imprimir uma força um pouco maior do que o normal, mas é o retrato da covardia. É um ataque covarde. Então, por mais que seja um adolescente de 13 anos, ele vai escolher atacar, como você falou, pessoas mais frágeis, sem condições de reação. Por que a gente não vê um ataque desse numa academia de musculação? Por que a gente não vê um ataque desse nas salas do ensino médio dessa escola contra garotos de 17, 18 anos? Então, assim, é a manifestação máxima da covardia de alguém que vinha há anos, como ele próprio disse, alimentando maldade no coração. Agora, o que chama a atenção, Kilson, Lucas e delegado, é que essa situação específica de São Paulo, ela parece estar distante, mas ela não está. Eu já escutei inúmeros relatos de bullying nas escolas particulares, inclusive aqui da capital, que por muito pouco não findaram de uma maneira trágica. E isso deve acontecer no Brasil inteiro, sabe? E esse espaço da internet, onde meninada de 11, 12 anos, 13 anos, não deixa pai ver acesso ao celular, tem bloqueio para que a família não tenha acesso. Pela experiência que o senhor tem em investigações policiais, quando isso começa a acontecer, é o primeiro start de um pai parou? É um absurdo, Edson, porque eu tenho até uma obrigação legal dos pais. Ser pai é poder e é dever. Então a gente tem uma lei que regula o uso da internet no Brasil, o Marco Civil da internet, lá no artigo 17, salvo engano, ele vai falar do controle parental. Você que é pai e mãe, você tem o poder e dever de acompanhar o que seu filho faz na internet. E várias plataformas já te ajudam a fazer isso, né, de maneira sistêmica. YouTube, Google, redes sociais, né? Tem ferramentas que auxiliam no controle parental. Então você que é pai e mãe não pode se furtar a sua obrigação. Você quer saber o que está acontecendo no seu filho, na rua, na escola, tem que saber na internet também. Eu, como leigo, que ainda não conhecia parte dessa legislação, por exemplo, o TikTok não pode menor de 18 anos, né? E muitas vezes as crianças burlam a idade para terem acesso. Inclusive, em alguns lugares, passa até a ser investigado pela disseminação de um material de mais ódio. Se algum crime vier a acontecer por conta de algumas redes sociais, os pais podem ser responsabilizados de alguma forma, se ela não tiver a idade necessária para acessá-las? Não, o pai não vai responder criminalmente pela ação do filho, mas se há ali uma situação de abandono ou outra situação, isso pode ser verificado pelo Conselho Tutelar, pela Polícia Civil. Agora, a responsabilidade criminal é daquele agente que praticou o ato, né? E de quem quer que tenha ajudado, auxiliado ele materialmente, intelectualmente, financeiramente. Eu tenho uma preocupação muito grande, Edson, que é a seguinte: você falou, isso pode estar acontecendo em várias escolas, né? E ontem o secretário de Segurança de São Paulo falou que cogitou até lotar policiais em escola. Olha o tipo de sociedade que a gente está vivendo. E a gente não pode vir com uma solução simples para um problema complexo. Verdade. Escola não é um ambiente que deve precisar de um policial armado. Que tipo de sociedade que eu estou, onde eu vou cogitar a necessidade de ter um policial armado para fiscalizar o dia a dia de uma escola. Coloca agora dentro de escola detector de metal? Agora, olha o que já acontece aqui no Piauí. Diversas professoras da rede pública, da rede privada, convidam colegas policiais e a mim várias vezes para dar palestra nas escolas, não falar sobre risco, segurança do ambiente digital, mas falar como que num tom professoral, falar de responsabilização criminal para aluno. Então, a família falou ali, a família falhou na criação daquele aluno, o aparelho estatal escolar ele não está conseguindo criar um bom ambiente e isso ali pode virar um caldeirão. Sem sombra de dúvidas. Ô Padula, já o Kilson tem a pergunta dele. Padula,
Me conta um pouco sobre o ambiente familiar. Você já conseguiu ter mais dados, detalhes, quem era o pai, quem era a mãe, qual era a rotina? Ele se refere também aos avós, então acredito eu que tem uma relação mais íntima e mais próxima com os avós. Nos conte, por favor. Em relação aos familiares, viu, Edson, a polícia prefere, nesse primeiro momento, em manter uma questão de sigilo, até porque eles estão investigando como que era a criação desse rapaz dentro de casa. Na própria carta ele disse, por vários momentos eu não me demonstrei porque eu coloquei um sorriso no rosto. Então, o que a polícia tenta investigar agora é o seguinte, como que era essa relação da criança, né, desse rapaz de 13 anos, o mexicano, com os pais? Como que, será que ele era abandonado ao ponto dos pais não ter um certo controle, uma conversa com ele? Será que ele só vivia trancado dentro do quarto ou escondido, né, ali quieto no seu canto? Então, a polícia investiga nesse princípio em relação como era a relação dele com os pais. A gente tentou procurar para ver se tinha algum detalhe, né? Inclusive que a gente conseguiu falar, inclusive com os próprios amigos dele, é que ele demonstrava ser uma pessoa muito calma, ser uma pessoa muito tranquila, né? Que não tinha, ficaram até surpreso com esse atentado que aconteceu. Porque os próprios colegas diziam... Pois não. O ataque foi na mesma sala dele? Que ele frequentava? Foi em salas diferentes. Foram em salas diferentes. Me narra, porque a gente só tem essa imagem específica do controle da primeira chegada dele e depois do controle da professora. Qual foi a dinâmica, Lucas, dele dentro da escola? Certo, eu conversei com um dos alunos de uma sala ao lado. Ele disse que por volta das 7h25 da manhã escutou gritos no corredor do aluno, de alunos correndo, dizendo assim, bateram na Beth. A Beth é a professora de 71 anos que acabou falecendo. Na primeira imagem que a gente mostrou é que ele está com vestido rosa. Essa é a parte que ele é rendido, né? Então, a outra professora, essa imagem. Essa foram quantas facadas? Essas foram quantas facadas? Ela sofreu quantas? Contabilizaram 3. Uma na cabeça, pescoço e tórax. Nossa. É o que a gente tem de informação em momento. São 3 que eles contabilizaram. Então a correria começou a partir do momento em que ele invadiu essa sala e acabou atingindo a Beth. Em sequência, ele atingiu uma outra professora e mais 4 alunos. Né? Essa professora, que é a Ana Paula, que ela segue internada ainda no hospital, e os outros alunos já receberam alta por ter ferimentos superficiais ali. Então começou-se uma correria. E os outros professores que estavam na sala dos professores saíram para ver o que estava acontecendo. Tinha outros alunos que estavam tendo aula, inclusive com as portas abertas, que os professores, com medo dele atingir os outros alunos, fecharam a porta. Então, alunos ficaram trancados dentro da sala de aula com medo dele abrir ali e cometer um crime maior ainda. Então, a dinâmica foi justamente essa. Ele entrou e já foi direto na sala onde estava a professora Beth, que ainda não conseguia apurar o porquê que ele foi diretamente na professora Beth. Inclusive é uma linha de investigação da polícia. Eles querem entender o porquê que foi diretamente depois dos alunos. Eu ouvi ontem muito isso, falando justamente sobre a fragilidade dela por ter mais de 70 anos. E o delegado falou que geralmente esse tipo de criminoso, eles são barbaramente covardes, né? Então eles procuram sempre os alvos mais frágeis para matá-las ou para matar as suas vítimas. Kilson? Bom, pela experiência do delegado Anchieta Neri, delegado, vendo essa cena e também qual o alerta para os pais de todo o Brasil que estão acompanhando agora o Bom Dia Meu Norte, com relação ao que a gente sabe é que existem grupos e subgrupos na internet que vêm cooptando essas crianças, esses adolescentes para a prática desse tipo de crime, que a gente percebe que a máscara é a mesma usada em outros massacres e como esse alerta chega para os pais. Grande Kilson, então a gente viu aqui que nós temos alguns fatores que juntos, né, podem aí trazer uma ebulição. Algum problema ali de saúde psíquica, o bullying ou a rejeição social e a interação nesses fóruns que vão tratar de crimes de ódio, discursos de ódio. Então, se eu tenho um adolescente que é uma pessoa com a psique em formação, ele está ali com algum problema de saúde psíquica, ele sofre uma rejeição social e ele desassistidamente está navegando na internet, imagina ele como um receptáculo de tudo o que é ruim. De mal, de ruim. Então ele pode ser facilmente manipulável
E a gente pega o perfil, Kilson, dos últimos ataques que aconteceram no Brasil. São adolescentes ou homens jovens que passaram pelo bullying ou até qualquer tipo de rejeição social, né? E quando vão promover esse tipo de ataque, vão promover esse ataque contra pessoas fisicamente mais frágeis. Porque é da natureza dessa criatura não enfrentar dificuldade. Chega informação para mim agora, Padula, Kilson e delegado, é que essa professora, ela teria separado uma briga dele ainda na semana passada dentro do colégio. Procede a mesma informação que você tem, Padula? Procede sim. Inclusive, em coletiva de imprensa, o secretário Guilherme Derrite, que é o secretário de Segurança Pública, informou que foi notificado que teve sim uma briga na sexta-feira e que ontem a diretora do colégio conversaria então com o mexicano. Só que, lamentavelmente, aconteceu esse ataque. Aí, viu? Inclusive, Oi, pode falar, Padula. Inclusive, até uma informação importante, citando já essa questão da notificação, esse garoto ele estudava numa outra escola no bairro Tabuão, aqui em São Paulo. E eles chegaram a fazer um boletim de ocorrência falando da agressividade que esse garoto tinha. Então a polícia tinha a informação de que ele era uma pessoa agressiva e que inclusive chegava a postar em redes sociais informações, por exemplo, como fotos de armas, fotos desses massacres que aconteceram, principalmente em Suzano. Agora, é uma busca, né? Inclusive, os populares perguntaram se tinha uma notificação já registrada que esse rapaz ele apresentava um comportamento violento, por que nada foi feito? E aí ele saiu dessa escola de Tabuão e foi para essa escola onde aconteceu. Eu vou além, sabe, por exemplo, você imagina que na sexta-feira ele participa de uma confusão na escola, delegado, e essa professora separa. E ele passa o final de semana sendo, como o senhor falou bem, um captador ali, um receptor, na verdade, de ódio da Deep Web, ódio de grupos de extrema violência. E o estopim é justamente na segunda-feira, quando ele se municia de tanto ódio e nessa segunda-feira parte para se vingar do que tinha acontecido. Quando você perguntou se a polícia sabia, eu pergunto se o pai, a mãe, o avó não seguia esse menino. Se ele tinha um perfil fake, né? Se os pais não... Eu acompanho as postagens da minha filha, né? Oriento de como não postar, o que não postar, porque é como o senhor falou, o papel de pai e de mãe é de orientar, até sobre a legislação vigente no nosso país. E tem esse dever, né? Passa muito por isso, né, delegado? É o poder-dever, né, Elson? No Brasil, nos últimos anos, a gente construiu um enredo que não é o verdadeiro. Qual o enredo? Que segurança pública é sinônimo de polícia. E a polícia ela é só um dos aspectos da segurança pública. Então, mês passado, né, o pessoal da escola anterior onde ele estudava fez um boletim de ocorrência sobre atos violentos. Mas vê bem, a gente está falando de ato violento de um adolescente de 13 anos no contexto que ele é um aluno. Qual diálogo que a polícia tem com ele? Qual serviço de polícia eu vou entregar para um aluno? Zero. Então, a segurança ou o contexto da segurança no ambiente escolar, ele deve perpassar por vários debates antes da gente inserir polícia no cenário, né? Houve uma quebra, acho que uma sequência de falhas. Primeiro, familiar, no meu modo de ver, né, muito forte. Segundo, quem estava próximo dele, porque ele deu vários gatilhos que iria fazer alguma coisa. Né, há semanas ele dava esses gatilhos, como o Padula falou agora, das fotos com armas, né, a agressividade constante. Ele tinha sido transferido de escola há 20 dias. O aparelho estatal, ele sempre procura fazer a parte dele. Então, aqui no Piauí, nós já recebemos reportes de plataformas e iniciamos investigações sobre diálogos relacionados a ataque em escolas, mas nada... Por exemplo, existe algum mecanismo mesmo de inteligência artificial, por exemplo, no Twitter, no Facebook, no Meta, no caso, o Instagram também, que seja no TikTok, existe algum mecanismo de alerta para os aparatos de segurança pública? Existe um trabalho permanente de monitoramento, tanto das empresas quanto das forças policiais. Você vê no caso desse garoto em São Paulo, o Estado agiu, então ele cria problema numa escola, foi transferido dessa escola, não sei se o Conselho Tutelar passou a ser acionado nesse momento, então ele já vem de uma transferência escolar. Então o Estado ele tem que se fazer presente próximo dos cidadãos, das famílias. Agora, o que fazer para evitar 100% de um crime? Não é possível. Não tem bola de cristal, né? Tem indícios do que se vai fazer, mas... E eu acredito, viu, Kilson e Padula e delegado, passa muito pela história do
da bondade humana e da maldade humana. Da bondade humana é que uma diretora, uma professora, disse, não, nós vamos recuperar esse menino. Ele estava precisando, era de mais amor, vamos tentar, mas aí passa o índice, esse detalhe da maldade humana, que muitas vezes você não consegue reverter. Quantas pessoas não estão assistindo a gente que lá na adolescência não foram vítimas do bullying, tiveram dificuldade de interação social e não chegaram a praticar atos de maldade? Delegado, diante de tantos atos como esses que a gente vem acompanhando, delegado, seria interessante, por exemplo, o senhor concorda com a pena da maioridade penal? A redução da maioridade penal, que isso ela envolve um debate mais amplo, né? Qual idade seria, de que forma eu vou trabalhar esse adolescente? Porque fazer como muitos policiais, que só vem aqui e diz de maneira fácil para você que vamos reduzir a maioridade penal. É muito mais amplo. Porque aí com 16 ele vai responder igual adulto. Para mim, essa é uma decisão do legislador, né? Que com 16 anos alguém tem condição de responder pelos seus atos? Tem. Agora, o que eu vou fazer com ele? Jogar dentro do sistema prisional brasileiro com os demais adultos? O que eu faria? Agora, acreditar que é justo, porque pena ou direito não pode se desprender de justiça, acreditar que é justo um homem de 17 anos matar uma namorada e receber como pena uma internação de 3 anos, não é justo em lugar nenhum do mundo. Então é algo que tem que ser revisto, né? Tem que ser debatido. Tá caduco. Tem que evoluir. Então, a gente tem que sair do analógico. Tem que cair para discussão. Eu acho que tem que sair do analógico e vir para o digital. Quero a sua opinião também no YouTube. Deixa. Só para a gente fechar e uma pergunta para os três, né? Se alguém quiser se posicionar. Vou começar pelo delegado. Delegado, quando era na minha época de escola, né? Essa nomenclatura bullying, ela não era tão... Até porque a gente não tinha conhecimento sobre isso. Aqui no Nordeste, Padula, era intimar. Né? Era intimar, vou intimar, rola de poço, não sei o quê. E isso, por falta muitas vezes de conhecimento nosso, isso afetava talvez muito menos a gente do que se afeta hoje, até porque não tinha exposição em redes sociais, uma série de situações. E hoje, esse mal que nós já sofríamos lá atrás, mas não entendíamos o tamanho da repercussão, acredito eu, delegado, que a gente vivia em comunidades menores. E hoje a gente tem uma comunidade que é o mundo através das redes sociais, muito ódio nas redes, isso é muito mais forte, muito mais eficaz para o mal. Por que mudou tanto isso na história, inclusive, da polícia, de investigações de crimes que aconteciam lá atrás por conta do bullying, não sabia o que era bullying, para hoje? Você vem de pensar até fora da internet, Edson, o que mudou? A nossa forma de se relacionar. Então, num problema como esse, na nossa época de escola, as crianças e os adolescentes resolveriam aquilo ali entre si. Hoje, lógico, o bullying é um problema bem mais grave. Agora, é um problema que muitas vezes se resolveria entre duas crianças de 10 anos ou entre dois adolescentes de 13. Aí hoje se envolve pais, professores, deixa-se de dar a autonomia das crianças. Vamos lembrar a infância de todo mundo. Fora de um problema grave, como o que a gente está apresentando. Um grupo de amiguinhos jogando bola, tem uma briga, uma discussão, um empurra o outro. Daqui a 5 minutos, Yeltsin, o que eles estão fazendo? Tá tudo certo. Eu não sei se o senhor viu um caso, natural. A gente está falando de bullying, do que pode acontecer numa situação como essa, Zé. O Padula não viu, mas o que o senhor viu ontem, nós mostramos aqui, é um campeonato de futsal aqui em Teresina, em um lugar extraordinário aqui em Teresina, maravilhoso. Sim. Competição entre crianças de 15 anos. Depois de uma entrada mais ríspida, natural do jogo, o pai de um aluno entrou e bateu no outro de 15. Você vê... Você acabou de dar o exemplo do que eu estou falando. A nossa sociedade perdeu a referência, né? Perdeu a referência. Então, qual o recado que esse pai está passando para o filho, né? Qual a autonomia do filho de resolver os próprios problemas, de lidar com as próprias relações, porque uma entrada mais dura no futebol... Não é problema, não dá nem para chamar de problema. E com um detalhe muito maior, eu não sou médico, nem sou psicólogo, mas sou um pai também. O exemplo que se dá numa situação como essa é de dizer assim, você pode fazer a mesma coisa. Não é mais ou menos? Se o pai reprime, aí é um outro exemplo. Né? Não pode fazer isso, é de outra forma, é dialogando que se conversa. E é isso que falta muito hoje em rede social. Eu temo muito, sinceramente, para essa nossa geração, volto a dizer, na minha opinião, a geração mais preparada tecnologicamente da história. Não sei o que vai vir, mas até agora acho que seja essa. Mas talvez seja a geração mais despreparada para o não, para uma crítica mais forte,
para um confronto de ideias e ideologias mais forte, porque ou vai no ódio ou vai na dor, e é assim que está sendo hoje, delegado. Situação difícil, né? São as decisões que a gente tem que tomar no dia a dia. Que tipo de sociedade a gente quer construir, que tipo de educação eu quero passar para os meus filhos, a autonomia, a forma de se relacionar, porque é algo que a gente até já conversou. Você aprende a profissão que você vai exercer, mas você não aprende a ser pai, não aprende a ser mãe, o que você deve orientar, o que observar. Então, quem está assistindo a gente, reflita sobre isso. Sim, sobre essa imagem, coloca na tela ó, o que aconteceu ontem, só para o delegado ver, não sei se ele chegou a ver, ó. O pai é esse de camisa da... Ó, a discussão começou lá, o pai invade para dar no menino, ó, deu, ó. Entrou, você viu ali, ó. Ele sai, volta essa imagem. Volta essa imagem. Ele foi sai em Teresina, lembrando que foi em Teresina. Ele sai da direita no campo, ó. Ele sai da direita, ó. E vai agredir o cara, ó. Agrediu o jovem, ó. Né? Inclusive, a mãe desse jovem representou ele na delegacia. Olha o tamanho do pai, ó. Aí os outros adultos se envolvem na confusão. Isso pode terminar numa tragédia, né, delegado? Se está armado. Você imagina se um homem desse está armado dentro de um campo, se gera um negócio muito maior. Mas seria uma tragédia maior, mas para mim só o que ele fez já é uma tragédia, né? Sem sombra de dúvida. Para a imagem dele perante a sociedade que ele vive. Para a gente fechar aqui, delegado Kilson e Padula, primeiro agradecendo o Padula, já, obrigado, Padula. Grande Padula, hein? O menino da garoa. Delegado, internet, você consegue se esconder em fazer o mal? Se eu achincalho a sua família através de um comentário em rede social, colocando um fake, eu estou completamente invisível para a polícia? A internet ela é um ambiente melhor, mais propício para o covarde. Então, para eu atacar alguém, é muito mais fácil ou mais seguro que eu faça na internet. Agora, já está mais do que provado que não existe anonimidade na internet. Não existe isso. Então, qualquer vítima que deseja... Por exemplo, se eu compartilho em um grupo de WhatsApp imagens de uma determinada situação, imagens íntimas de alguém, eu deixo um registro ali em códigos no primeiro divulgar? Com certeza. A vítima que tiver interesse, ela vai procurar um advogado especializado, vai procurar uma unidade policial, iniciando esse procedimento, né? Como qualquer investigação, é possível que a gente chegue no resultado positivo. Delegado, eu tive informação de bastidores que, inclusive, a sua delegacia, ela iniciou já uma investigação de possível crime de prostituição nas redes sociais, envolvendo, inclusive, tráfico de drogas. Não sei se o senhor pode falar muito ou pouco, mas procede alguma coisa sobre isso? Bom, Elton, atualmente eu não estou mais à frente de nenhuma unidade policial, lá a gente não preside investigação. Ou mais antigamente? Mas é plenamente possível que um fato como esse seja investigado por alguma unidade policial, né? A gente só discute sobre investigações ao final, para apresentar esse resultado para a sociedade, mas é isso. É isso. Entendido, não é, Kilson? Tá entendido, né? Tá entendido. Obrigado, delegado, pela participação até agora. Padula, obrigado, viu, querido? Amanhã atualização de tudo que aconteceu. Acredito que o Padula tem informações exclusivas amanhã. Qual a temperatura em São Paulo agora, hein, Padula? Tá bom aí ou não? Eu não consegui. A temperatura hoje aí? Tá frio, tá frio. Mudança de tempo. Quando eu vi que você não estava no Parque do Ibirapuera fazendo ao vivo, eu presumi que você estava em casa. Eu presumi que você estava no escritório. Tá frio. Obrigado, Padula. Obrigado, Kilson. Obrigado, delegado. A gente volta já depois do intervalo, não sai. Quer fazer logo o testemunhal? Mariana, vem. Vem pra cá, Mariana.